No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras douradas da cidade, João desceu do autocarro com o peito apertado como se ainda carregasse o peso da farda de fuzileiro. 3 anos no Afeganistão haviam moldado em ferro, mas era o olhar de um homem no bar do quartel, naquela noite chuvosa de 2022, que o quebrara por dentro. Ele apertou o passo pela Rua Augusta, o ar salgado do rio misturando-se ao cheiro de pastéis de nata das confeitarias, ignorando os olhares curiosos dos turistas. Mal sabia que, naquela noite, o destino o lançaria num vórtice de humilhação que testaria não só sua coragem de soldado, mas o amor que ele jurara esconder para sempre. E tudo começou com um jantar inocente num restaurante escondido no bairro Alto, onde as luzes quentes prometiam refúgio, mas entregariam apenas dor. João empurrou a porta de madeira entalhada do O Tejo Escondido, um recanto familiar onde as paredes de azulejos azuis contavam histórias de marinheiros perdidos no mar. O sino tilintou suavemente, e o aroma de bacalhau à brasa envolveu-o como um abraço antigo. Ele escolhera o lugar por ser discreto, longe dos olhares da família conservadora em Coimbra, e porque ali, entre as mesas de toalhas xadrez, podia fingir ser apenas mais um lisboeta solitário. Vestia uma camisa branca simples, as mangas enroladas revelando as tatuagens de âncoras e estrelas que marcavam suas missões, e o colar com a medalha de bravura pendia no peito como um lembrete silencioso de que a guerra lá fora era mais fácil que a que travava dentro de si. Sentou-se à mesa do canto, perto da janela que dava para o emaranhado de ruas íngremes, e pediu um copo de vinho verde para acalmar os nervos. Fazia meses que não via Pedro, seu amor secreto, um senador jovem e carismático que navegava os corredores do Parlamento com a graça de quem dançava fado sem errar um passo. Pedro, com seus olhos castanhos profundos e o sorriso que desarmava comissões inteiras, era o único que via além da armadura do fuzileiro. Mas naquela noite, Pedro chegaria atrasado, retido por uma sessão noturna sobre direitos laborais. João sorriu para si mesmo, imaginando o reencontro, um toque sutil de mãos sob a mesa, uma conversa sussurrada sobre planos para um futuro que pareciam sempre adiado pela sombra da política e do exército. O restaurante enchia-se devagar. Famílias riam alto, casais trocavam olhares cúmplices, e um grupo de turistas alemães brindava com garrafas de porto. João folheava o menu, distraído, quando a porta se abriu novamente, deixando entrar uma rajada de vento fresco. Ele ergueu os olhos por instinto de soldado e viu-os, 4 homens na casa dos 40, ternos amarrotados, vozes altas como trovões. Eram locais, pelo sotaque alentejano carregado, e sentaram-se à mesa ao lado, pedindo imperiosamente conhaque e bifanas. Um deles, o mais corpulento, com barba grisalha e olhos estreitos, lançou um olhar de soslaio para João. Olha-me este, todo arranjadinho, murmurou alto o suficiente para ser ouvido, e os companheiros riram, um riso gutural que ecoou como tiros distantes. João ignorou, focando no vinho que o garçom trouxe. Mas o destino, caprichoso como o fado, não o deixaria em paz. Ele tirou o telemóvel para mandar uma mensagem a Pedro: estou aqui, meu amor. Apresse-se, o Tejo chama por nós, e, num gesto distraído, deixou cair o colar da medalha sobre a mesa. O metal tilintou, chamando a atenção. O homem da barba ergueu-se ligeiramente, espreitando. Que é isso? Medalhas de guerra. És militar, rapaz. A voz era falsa amigável, mas os olhos traíam veneno. João assentiu, curto e seco. Fuzileiro. Servi no estrangeiro. Orgulho misturado a cautela. Os homens se inclinaram para frente, curiosos agora. Ah, um herói. Brindemos ao rapaz. O líder chamou o garçom, que trouxe copos extras. João aceitou por educação, mas o vinho azedou na boca quando o homem continuou. E dizes-me, fuzileiro, tens mulher à espera em casa. Filhos para herdar essas medalhas. Os outros riram novamente, e João sentiu o estômago revirar. Ele sorriu forçado. Não, senhor. Ainda não. O interrogatório escalou como uma patrulha que vira emboscada. Ainda não. Com essa pinta toda. Aposto que andas por aí com as raparigas do bairro alto, hein? Mais risos, mais altos. João apertou o copo, as unhas cravando na palma. Ele pensou em Pedro, na noite em que se confessaram sob as estrelas do Chiado, jurando enfrentar o mundo juntos. Mas ali, sob aqueles olhares, a verdade era uma granada sem pino. Eu. Sou solteiro, murmurou, e baixou os olhos para o prato vazio. Foi então que o homem viu o telemóvel, a mensagem semi-digitada ainda na tela: meu amor. O riso morreu. Meu amor. Quem é essa sortuda? O tom mudara, afiado como baioneta. João travou o ecrã rápido demais, mas o dano estava feito. O homem inclinou-se sobre a mesa, o cheiro de conhaque invadindo o espaço. Espera lá. Não me digas que és um daqueles. Dos invertidos.
A palavra caiu como uma bomba, e o restaurante pareceu silenciar. Cabeças viraram, sussurros se espalharam como fogo em palha seca. João sentiu o sangue gelar. Anos de combate, de noites sem dormir vigiando turnos, e agora isso, humilhação pública por ser quem era. Senhor, por favor, disse baixo, mas o homem já estava de pé, apontando o dedo. Aqui no meu país, servimos heróis, não aberrações. Garçom. Não sirva este maricas. O dono do restaurante, um homem idoso de bigode farto que João conhecia de visitas passadas, aproximou-se hesitante. Meu caro, há problema. O homem berrou, problema. Este fuzileiro é um sodomita. Expulsa-o antes que contamine o ar. O mundo de João encolheu a um ponto. Ele se levantou devagar, as pernas firmes como em marcha, mas o coração em pânico. Turistas filmavam com telemóveis, famílias cobriam olhos de crianças, e o garçom, um jovem de 20 e poucos, com brinco na orelha, hesitava, dividido. João pensou em fugir, em desaparecer nas ruas labirínticas, mas o orgulho de fuzileiro o manteve ali. Eu servi Portugal. Derramei sangue por esta nação. E vocês me tratam assim. Sua voz saiu firme, mas trêmula no final. O dono, pressionado, gaguejou, João, meu amigo. Talvez seja melhor ires. Não quero confusão. Aquelas palavras foram o golpe final. Traição de um conhecido, e quando as sussurros no quartel, os olhares dos camaradas que sabiam mas fingiam não ver. Lágrimas quentes ameaçaram, mas ele as engoliu como veneno. Pegou o casaco, deixou dinheiro na mesa, mais do que devia, e virou-se para a porta. O homem gritou atrás, vai-te embora, paneleiro. Não voltes. Fora, o ar noturno de Lisboa o envolveu, mas não curou. Ele encostou-se à parede de um edifício antigo, o peito arfando, as mãos tremendo. O Tejo brilhava ao longe, indiferente, e João sussurrou para o vazio, Pedro. Onde estás? Minutos se arrastaram como horas, até que luzes de um carro pararam abruptamente. A porta abriu, e Pedro desceu, o rosto pálido sob o luar. João. O que aconteceu? Recebi a tua mensagem e, olá, amor. Mas ao ver as lágrimas contidas, o casaco amarrotado, ele soube. Sem palavras, Pedro puxou para um abraço feroz, ali na rua, ignorando os olhares dos transeuntes. Entramos, disse Pedro, voz baixa mas autoritária, como em discursos no Parlamento. Não vais fugir disto. João protestou debilmente, mas o senador já o guiava de volta à porta do restaurante. O sino tilintou novamente, e o silêncio caiu como uma cortina. Todos os olhos neles, o fuzileiro ferido e o senador impecável, de gravata solta e olhos flamejantes. Pedro parou no centro do salão, mão firme no ombro de João. Boa noite, senhores e senhoras. Sou Pedro Almeida, senador da República. E este homem ao meu lado é o capitão João Mendes, herói da nação, condecorado com a torre e espada por salvar vidas no Afeganistão. O homem da barba engasgou com o conhaque. O dono piscou, atônito. Pedro continuou, voz e quando clara, acabo de ser informado de uma cena de intolerância neste local que me envergonha como português. Intolerância contra um homem que defendeu a nossa liberdade, a liberdade que inclui o direito de amar quem se ama. Ele virou-se para o agressor, você, senhor, ousou insultar um veterano por sua orientação sexual. Em 2025, em Lisboa, capital de uma nação progressista. Isso não é bravura, é cobardia. O restaurante explodiu em murmúrios. O jovem garçom aplaudiu baixinho, uma mulher na mesa ao fundo choramingou de emoção. O homem da barba corou, gaguejando desculpas vazias. Pedro não parou, eu proponho uma trégua. Sirvam-nos a melhor mesa, e brindemos não há divisão, mas à humanidade que nos une. Ou, se preferirem, chamem a polícia, e eu mesmo farei o depoimento. O dono, recuperando a compostura, acenou frenético. Senhor senador. Capitão. Por favor, sentem-se. É por minha conta. João, ainda atordoado, deixou-se guiar à mesa central. Pedro sentou-se ao lado, não em frente, a perna roçando a dele sob a toalha, um gesto de solidariedade que valia mais que 1000 palavras. Enquanto o garçom trazia pratos fumegantes de cataplana e vinhos selecionados, Pedro sussurrou, desculpa o atraso, amor. Mas cheguei a tempo de mudar o rumo da história. João sorriu pela primeira vez naquela noite, o calor no peito derretendo o gelo. Mas no fundo, sabia que esta era só a primeira batalha. A verdadeira guerra, contra os fantasmas do passado, as pressões da família, os olhares do parlamento, mal começara. Enquanto comiam, a conversa fluiu como o vinho, mas carregada de camadas.
Pedro contou da sessão no Parlamento, onde defenderam uma lei contra a discriminação LGBTQ+, enfrentando gritos de colegas conservadores. Eles dizem que é contra a tradição, João. Mas que tradição? A de Inácio de Loyola, que amava um soldado. Ou a de Portugal, que casou reis com príncipes. João riu baixinho, mas o riso escondeu dor. Eu entendo. No exército, fingi por anos. Namorei uma prima para calar a família. Mas quando te vi no debate televisivo, defendendo-nos, soube que não podia mais esconder. O grupo dos homens saíra cabisbaixos, o líder murmurando algo sobre tempos modernos. Mas um deles, o mais jovem, aproximou-se antes de ir: capitão, peço perdão. Perdi a cabeça com o álcool. Servi na marinha, sei o que custa. João apertou-lhe a mão, perdoando num gesto que surpreendeu a si mesmo. Todos erramos, camarada. O importante é corrigir o rumo. Pedro observava, orgulhoso, os olhos brilhando com um amor que transcendia títulos e medalhas. A noite avançava, e o restaurante esvaziava, deixando-os quase sozinhos. O dono trouxe um bolo rei em miniatura, para adoçar o amargo. Eles saíram de braços dados, o ar fresco da madrugada os envolvendo. No carro de Pedro, um Audi discreto, João encostou a cabeça no ombro do senador. Obrigado. Mudaste tudo, num instante. Pedro beijou-lhe a testa. Não mudei o mundo, amor. Mas mudo o teu, um dia de cada vez. Caminharam pelo bairro alto, as ruas agora quietas, iluminadas por lanternas antigas. Pararam no mirador, o Tejo estendendo-se como um tapete de prata sob as estrelas. Ali, longe dos olhares, João contou tudo: a solidão no Afeganistão, os sonhos interrompidos por sussurros de camaradas, o medo de perder a família se revelasse a verdade. Pedro ouviu, sem interromper, as mãos entrelaçadas. Eu também tenho medos, sabes? O partido pressiona, a família espera um casamento tradicional. Mas contigo, sinto que posso ser inteiro. O primeiro beijo da noite veio ali, suave como brisa do rio, cheio de promessas. Mas enquanto desciam para casa, o apartamento modesto de João em Alfama, um telefonema partiu o encanto. Era o irmão de João, Manuel, voz grave do outro lado da linha. Irmão, ouvi boatos. Estás metido em sarilhos no Barro Alto. E esse senador? O que é que se passa? João gelou, o telemóvel tremendo na mão. Pedro, ao lado, apertou-lhe o joelho em apoio silencioso. A família Mendes era de raízes profundas em Coimbra, terra de estudantes e tradições católicas inflexíveis. O pai, um professor reformado, sonhara com João como oficial de carreira, casado com uma boa moça, netos a encher a casa. A mãe, devota, rezava rosários por a salvação do filho pródigo. Manuel, o irmão mais velho, herdara o negócio de vinhos da família e via o mundo em tons de branco e preto. Vem a casa no fim de semana, ordenou Manuel. Precisamos falar. Sem segredos. João desligou, o rosto pálido. Eles sabem, Pedro. Ou suspeitam. O senador puxou-o para perto. Então enfrentamos juntos. Eu vou contigo, se quiseres. Mas João abanou a cabeça. Não ainda. Preciso de tempo. A noite terminou em abraços tensos, Pedro partindo para seu apartamento oficial no Restelo, prometendo ligar pela manhã. Dias se passaram em névoa. João voltou ao quartel para uma reunião de veteranos, onde o incidente no restaurante já era sussurro. Um antigo sargento, amigo leal, deu-lhe uma palmada nas costas. Ouvi o que aconteceu, capitão. Orgulho-me de ti por teres ficado. Mas cuida-te, há lobos por aí. No trabalho, João era consultor de segurança para uma firma de exportações, mas a mente vagava para Pedro, para os planos adiados. Pedro, por sua vez, mergulhava na agenda, audiências com ativistas LGBTQ+, debates acesos no hemiciclo. Numa entrevista à RTP, defendeu abertamente: Portugal é terra de tolerância. Discriminar um herói como o Capitão Mendes é trair a Constituição. O nome de João saiu sem querer, e o país acordou com a notícia. Jornais titulados: Senador Almeida revela apoio a fuzileiro gay após incidente em Lisboa. Redes sociais explodiram, alguns aplaudindo, outros vomitando ódio anónimo. João leu tudo no metro, o coração acelerado. Orgulho misturado a pânico, agora não era só um jantar, era escândalo nacional. O telefone tocou incessante, família, amigos, repórteres. Ele ignorou, correndo para o apartamento. Pedro esperava na porta, com flores de jasmim do mercado da Ribeira. Eu estraguei tudo, amor. Desculpa.
Mas João abanou a cabeça, puxando-o para dentro. Não. Acabaste de me libertar. Naquele abraço, selaram um pacto, enfrentar o furacão juntos. Mas o furacão chegava rápido. No fim de semana, João viajou para Coimbra de comboio, o Douro desfilando verdejante pela janela. A casa familiar, uma vivenda de pedra com vinhas no quintal, parecia um forte inexpugnável. O pai recebeu-o com um abraço rígido, a mãe com lágrimas nos olhos. Manuel esperava na sala, braços cruzados. Conta-nos, João. O que é isso de senador e preferências? A conversa esticou-se pela noite, vinho tinto fluindo como sangue antigo. João falou, voz firme pela primeira vez, da guerra, do amor por Pedro, da humilhação que o fizera renascer. O pai calou-se longo, os olhos úmidos. Meu filho. Eu só queria o melhor para ti. A mãe chorou, mas estendeu a mão. Se te faz feliz, filho. Deus é amor. Manuel, relutante, assentiu. És meu irmão. Mas o mundo é cruel. Protege-te. O regresso a Lisboa trouxe alívio, mas novos ventos. Pedro enfrentava pressão no partido. Estás a arriscar a carreira por um romance. Um colega conservador sussurrou ameaças. E João? Um convite inesperado, uma associação de veteranos LGBTQ+, queria-o como orador. Conta a tua história, capitão. Inspira outros. O primeiro evento foi num auditório em Belém, sob os arcos do Mosteiro dos Jerónimos. João subiu ao palco, medalhas no peito, Pedro na primeira fila com um sorriso orgulhoso. Eu fui envergonhado num restaurante por amar um homem. Mas um senador mudou tudo, não só aquela noite, mas a minha vida. Aplausos ribombaram, e no final, abraços de desconhecidos que se tornaram amigos. Um jovem fuzileiro confessou, capitão, graças a si, vou sair do armário. Mas o idílio rachou com uma traição. Numa gala de beneficência no Casino Estoril, Pedro foi abordado por um ex-namorado, Ricardo, um lobista charmoso com passado turbulento. Ainda andas com o soldado? Ele não aguenta o nosso mundo, Pedro. Palavras doces envenenadas, plantando dúvida. Naquela noite, no hotel, Pedro questionou, João, e se eu te arrastar para o lodo da política? João sentiu o ciúme morder. Ou és tu que duvidas de mim? A briga explodiu, acusações de insegurança, medos não ditos. João saiu porta fora, vagando pelas praias de Cascais ao amanhecer, ondas lambendo os pés como lágrimas. Perdi-o, pensou. Mas o sol nascente trouxe clareza. Voltou, encontrou Pedro à espera, olhos vermelhos. Desculpa. O medo fala por mim às vezes. Reconciliação em beijos salgados, promessas renovadas. O clímax veio inesperado, uma marcha do orgulho em Lisboa, com milhares nas ruas. João e Pedro marchavam de mãos dadas, bandeiras arco-íris ao vento. Mas no meio da multidão, o homem do restaurante, agora arrependido, aproximou-se com um cartaz, perdão ao herói. Lágrimas, perdão público. E num twist, o pai de João apareceu, de braço dado à mãe, gritando, orgulho do meu filho. A marcha terminou no Terreiro do Paço, fogos de artifício iluminando o céu. Pedro ajoelhou-se, não com anel, mas com uma promessa, casemo-nos, João. Legal, público, eterno. O sim veio num rugido de aplausos. Meses depois, no Parlamento, Pedro propôs lei em nome de João, aprovada por maioria. A família reuniu-se na boda em Sintra, sob palmeiras sussurrantes. Anos fluíram como o Tejo. João fundou uma ONG para veteranos LGBTQ+, Pedro subiu a ministro. O amor, testado no fogo, emergiu diamante. E naquela noite anual no O Tejo Escondido, brindavam ao passado, à humilhação que nos uniu. O dono sorria, o garçom servia com reverência. Lisboa, eterna, testemunhava, o amor vence, sempre.